Bom, boa noite, gente. A gente está começando então a gravar, começando a aula também. Hoje a gente vai então dar continuidade ao conteúdo que a gente estava vendo na última terça, né? Com o título do conteúdo, né? Os três poderes, a Constituição e a crise no Brasil, né? A crise atual, mais precisamente. E então a gente parou na última aula de texto na parte do legislativo, né? A gente estava então começando revisando os três poderes, a teoria dos três poderes formulada pelo filósofo iluminista Montesquieu. A gente parou então no legislativo, né? Esse slide aqui a gente já chegou a ver. A gente viu que quais são as tarefas, né? E como funciona o poder executivo, né? Onde a figura, podemos dizer, principal é o presidente da Federação, da República. Daí depois a gente viu o legislativo e vimos como o executivo funciona, né? Quais são as obrigações dele, como diplomacia, execução das leis, administração, né, do Estado. O legislativo então vai ser quem vai produzir, né, corrigir as leis, revogar, e vai ter a tarefa de fiscalizar o poder executivo. Assim como o executivo também tem a tarefa de indicar o poder judiciário, né? E a gente vai ver aqui logo em seguida como é que funciona o poder judiciário. A gente parou sobre o legislativo. Quem perdeu a aula e quem está acompanhando aqui hoje, a aula já está gravada no YouTube, tá? Então a gente parou nesse slide aqui no legislativo e agora então a gente vai fazer uma pequena problematização com vocês, que eu acho que é bem importante nessas problematizações, porque trazem e a gente reflete mais ou menos sobre como é que as coisas estão dadas para a gente, né, no setor da política. Vai, Manu. Então, gente, na verdade, essa aula é um projeto que eu e o Bruno tínhamos lá em 2017. A gente teve essa ideia dessa aula e fez uma proposta didática para uma cadeira, que a ideia seria visitar a Praça da Matriz, ali em Porto Alegre. Acho que vocês conhecem a Praça da Matriz. Porque ali na Praça da Matriz, a gente tem o poder executivo, legislativo e judiciário do Estado, tudo ao redor da praça, né? Além disso, a gente tem a própria igreja da Matriz e o Teatro do São Pedro, que são duas representações também bem simbólicas da igreja e da cultura, da burguesia. E a gente ia fazer um paralelo disso com o iluminismo, né? E discutir os três poderes. Aí, fazendo esse projeto, a gente foi lá visitar e a gente acabou tirando essa foto lá da Assembleia Legislativa, que é a galeria dos presidentes da Assembleia. E aí, a gente queria saber que vocês respondam aí no chat. O que vocês percebem dessa foto? O que vocês acham? Se tem alguma coisa assim que chama atenção? E lembrando, né, que tanto dentro da esfera do poder legislativo, enquanto vocês escrevem aí, tá? Não pensando em escrevendo. Tanto no âmbito municipal, estadual e federal, o poder legislativo tem um presidente, né? Ou uma presidente e alguém que vai presidir os trabalhos, que é a pessoa que vai representar a Câmara dos Deputados ou dos vereadores, né? Então, essa galeria é isso. Quem foram essas pessoas ao longo dos anos? Olha, temos uma resposta. O Lucas entendeu a malícia da proposição. Pois é, gente, olha aí. Desde 1935, esses foram os homens que constituíram a representação do povo gaúcho. E aí, para não dizer que nunca teve, aí ela já estava, em 2017, ela já estava faltando algumas fotos. Mas, aí tu pode passar, Bruno, próximo slide. De 2016 a 2017, a gente teve a primeira mulher presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, foi a deputada Silvana Kovács, do PP, Partido Progressista. E aí, aqui só fazer um adendo, assim, a título de curiosidade, a Silvana Kovács é uma política muito famosa aqui na minha região. E ela entrou na política... Onde tu mora? Qual é a região, Manu?
é verdade isso. Eu moro em Guaporé, que é a região nordeste do estado, na Serra Gaúcha, próxima a Passo Fundo, que é a região dela, que é o chão dela, assim. E o marido dela é o Wilson Kovács, que foi deputado. Hoje ele não é mais deputado porque ele foi pego na ficha limpa, na Lava Jato, ele foi condenado. E aí, acompanhando ele, ela acabou construindo uma carreira política e virou deputada, virou presidente da Assembleia. Hoje o filho dela também é deputado estadual. O marido dela é secretário da Agricultura, acho, do estado hoje. E aí a gente começa a se perguntar. Lembra uma aula passada que a gente falou até lá sobre a forma como as cúpulas lá do Congresso Nacional são colocadas e que a cúpula que representa os deputados, ou seja, a Assembleia Legislativa é virada para cima, porque a ideia é que ela represente a pluralidade do povo, das ideologias, das necessidades, etc. Então, isso agora é que a gente vai tratar um pouco, porque a gente falou também que os três poderes, eles, dentre os três poderes, o poder legislativo é o que mais é aberto para essa representação do povo, né? E aí, a gente vai discutir quem é esse povo que está sendo representado lá na Assembleia Legislativa, tanto a nível federal quanto estadual. Pode seguir, Bruno. Peraí. Deu. Ai, que ódio. Tá meio travando aqui, daí eu tava mutado. Tô travando pra vocês, gente? Não? Tá. Um pouco. Gente, essa foto aqui, ela tá bem na entrada do... essa frase, esse muro aqui tá bem na entrada da Assembleia, né, Legislativa aqui do Estado. Então, se vocês forem lá na Praça da Matriz, vocês conseguem visualizar isso. Essa frase, então, ela foi colocada, subscrita em cimento, né, ali na mureta da frente da Assembleia, na porta da Assembleia, com essa frase que dizia: povo sem parlamento é povo sem escravo. Essa homenagem, né, entre aspas, foi colocada na frente da Assembleia em 2010, comemorando os 175 anos do parlamento. O parlamento ele existe antes do Brasil ser república, por conta que logo no Brasil se tornou império, né, teve independência. A gente vai ver isso nas próximas aulas de história também. O Dom Pedro I chegou a ter uma política de parlamento, né, de assembleia, onde ele tinha pessoas que contribuíam, né, por assim dizer, deputados que contribuíam com a administração e com pública, por assim dizer. Mas, claro, eram apenas mais considerados como conselheiros e não necessariamente tinham o poder, né, de administração, tanto que o principal poder do Estado era o poder do imperador, né? Isso a gente vai ver nas próximas aulas de história do Brasil, não cabe muito agora. O que a gente queria trazer é só a questão de comparação dessa frase com a própria questão do hino do Rio Grande do Sul, né? Que tem aquele verso de povo que não tem virtude acaba por ser escravo. E aqui a gente vê mais uma vez, povo sem parlamento é um povo escravo. Vocês conseguem, então... O que vocês conseguem, na verdade, ver disso? Então, um povo que não tem nem parlamento e um povo que não tem nem virtude é um povo que é escravizado? Ou os povos que escravizam, né? Porque tem toda essa questão de que ninguém nasce escravizado. Nenhum povo nasce... ele é biologicamente feito para ser escravizado ou coisa do gênero. Eles são escravizados. É um processo político, econômico, social, o ato de escravizar um outro povo, né, ou uma outra pessoa, enfim, que até existe, né, existiu escravidão dentro de mesmos povos, né, isso no globo em si, em diversas culturas. Mas a escravidão moderna, né, o processo de escravização moderno de 1500, por assim dizer, para cá, ele foi um processo de escravização focado, né, como a gente já viu e como a gente vai ver em outras aulas, focado na acumulação de capital de países do continente europeu,
E eram esses países que criaram, né, como essa teoria que a gente está vendo aqui agora é uma teoria europeia, foram esses países que se diziam virtuosos, eram esses países que criaram a ideia, o conceito político de se ter um parlamento, né, de se ter essa representação do povo, essa administração política, né, essa democracia, por assim dizer. E eram povos, então, que se consideravam virtuosos por não serem escravizados, mas eles escravizavam, então eles não viam o ato de escravizar como algo não virtuoso. Vocês conseguem compreender isso? E hoje a gente sabe, a gente vê toda a luta que a gente vê de movimento negro e outros movimentos, até propriamente movimento indígena, enfim, toda essa questão do ato de escravizar, né, não é algo natural, não é algo virtuoso, não é algo que se deve se ter orgulho, né? E mesmo assim, em 2010, a gente viu nossa Assembleia Legislativa fazendo essa conotação de que povos escravizados não têm virtudes, povos escravizados são arcaicos por não ter parlamento, por não ter esse modelo político europeu de organização da sociedade, né? Manu, tu quer completar com alguma coisa? E se alguém tiver algum comentário aí, por favor, fiquem livres para falar no chat. Uhum. Isso aí, até se tem alguém que não estava na última aula e tiver alguma dúvida, não se acanhem. Então, isso que o Bruno está falando, dessa ideia de como... Porque como está colocado ali, parece que a escravidão é uma coisa inerente a certas pessoas, a certos povos, né? E aí a gente sabe que dentro da estrutura racista que a gente tem na nossa sociedade, decorrente desse processo de escravização em massa que aconteceu com os povos africanos, a imagem do escravo ela é sempre relacionada com as pessoas negras. Então, é muito, muito, muito complicado a Assembleia. Provavelmente eles colocaram isso com uma ideia de tipo assim, ter parlamento é a melhor coisa do mundo e porque a pior coisa do mundo é ser escravo. Mas a gente tem que sempre entender e reforçar que a escravidão não é uma coisa inerente, ela é uma coisa que foi imposta. Óbvio que ninguém gosta de ser escravo e ninguém é menos que o outro porque foi escravizado. Isso são circunstâncias que acabaram acontecendo. E aí esse povo que se acha tão virtuoso foi o povo que escravizou. Não sei, né? Mas não sei vocês, mas isso não está de acordo com as coisas que eu acho que são corretas, que deveriam ser, que um povo escraviza o outro, né? Isso não deveria acontecer nunca na história. Então, além disso, como o Lucas falou ali no chat, além de só da gente não ver de a gente ter só uma mulher que foi presidente da Câmara, a gente não vê pessoas negras também. E aí, até imagina por um deputado negro entrar dentro da Assembleia e já dar de cara com essa placa aí. Então, isso já fala muito do nosso modelo representativo, que de representativo tem muito pouco, e é uma coisa que a gente vai aprofundar mais um pouquinho agora nos próximos slides. Sim. Depois desse. Só antes da gente entrar na questão da representação da população nas assembleias, na Câmara, aqui a gente trouxe resumidamente os requisitos mínimos, né, que as pessoas precisam ter para se candidatar a um cargo político efetivo, seja ele vereador, deputado estadual, deputado federal, prefeito, prefeita, enfim, presidente. Ter nacionalidade brasileira ou ser naturalizado é o requisito maior, né? A questão da nacionalidade, isso não é só aqui, praticamente em todos os países que se reconhecem como república, se reconhecem como nação, tem essa função da nacionalidade, né? Muito forte. Esqueci a palavra agora, patriotismo, por assim dizer. Tem só uma curiosidade de que na maioria dos cargos eletivos a pessoa pode ser naturalizada, ou seja, ter nascido em outro país, dentro do processo lá que tem muitas variáveis, tu pode te naturalizar. Mas, por exemplo, para ser presidente da República, vice-presidente da Assembleia Legislativa, tu tem que ser brasileiro inato, ou seja, alguém que nasceu no Brasil. E só para linkar com o que a gente estava falando, por que esse slide está aqui? Para a gente entender que praticamente qualquer pessoa pode se candidatar a um cargo eletivo. E aí, partindo disso, depois a gente vai ver quem são as pessoas que ocupam esses cargos de fato. Só para a gente entender. É isso.
estar em pleno exercício de seus direitos políticos é um segundo requisito, né? E aqui a gente, então, consegue fazer um link com as leis e os processos que são bem recentes de ficha limpa, de perseguição de lava-jato, de perseguição de corrupção e cassação de políticos e políticas corruptas, né? Porque, por incrível que pareça, até um tempo atrás, não que hoje não seja, mas era mais fácil ainda uns anos atrás e no passado, por assim dizer, ser corrupto, praticar atos de corrupção e mesmo assim exercer os direitos políticos, ou seja, se candidatar a cargos políticos eletivos, seja ele de qualquer instância. E hoje em dia já não, como a Manu falou ali anteriormente, quando a gente está falando da Silvana Conte, eu esqueci o nome da deputada. Silvana Kovács. Silvana Kovács, o marido dela não foi impedido, né? Ele não está mais em pleno exercício dos direitos políticos porque ele foi cassado, né? Ele teve o direito de poder se eleger cassado por ter praticado atos contra a Constituição, por ter sido corrupto, por ter sido, enfim, né? Não um bom político. Estar alistado na Justiça Eleitoral, né? Isso aqui então no Brasil é obrigatório para todo cidadão e cidadã que esteja em seus plenos capacidades, por assim dizer, né? Maiores de 16 anos. Maiores de 16 anos, saber ler, né? Analfabetos, eles são colocados como não precisar votar. Questões de algum tipo de deficiência ou debilitação motora também acho que acaba não sendo obrigado a votar. Maiores de 65 anos, né? Pessoas consideradas idosas. Tem todos esses requisitos, mas adultos considerados, por assim dizer, em plenas capacidades motoras e físicas, por assim podemos dizer, são obrigatório votar. Diferente de alguns outros países, como os Estados Unidos. Nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, vota apenas quem quer, e por isso que existe, eu vejo muito que tem aumentado cada vez mais a conscientização do poder do voto no maior país econômico do mundo, né, que é os Estados Unidos. A gente vê muitos artistas, principalmente a classe artística, eu posso falar isso porque eu acompanho bastante, a gente vê muita classe artística, por exemplo, militando e divulgando a questão do voto para seus fãs, na sua produção cultural, porque nos Estados Unidos não vem do próprio Estado, não só a obrigação de se votar, mas nem a propaganda de política da importância do voto. Isso cabe às pessoas civis, praticamente, essa questão. Claro, existe um comitê lá nos Estados Unidos, como se fosse um TRE, um Tribunal de Justiça Eleitoral, que cuida, que vincula muito essa questão do voto nos Estados Unidos, mas não é obrigatório. Só de não ser obrigatório, a gente já vê que a Constituição não é mais preocupada com a liberdade de alguém, de um cidadão ou cidadã querer explanar, querer se posicionar politicamente. E eles colocam isso como não liberdade, como a partir do momento que tu obriga uma pessoa a fazer uma coisa, e seja ela ser uma agente política, ser ela votar para o bem dela mesmo, isso já é contra a liberdade, né? Então, e quem se aproveita disso? As classes políticas, as instituições, enfim, pessoas políticas que conseguem vincular um número de votos exigidos e conseguem levantar, e a partir dessa falha do sistema, eu acredito, essa falha de não ser obrigatório o voto, conseguem se aproveitar de que nem todo mundo vota, então eles conseguem ter um nicho de voto certo e os seus concorrentes talvez não consigam ter esse nicho de voto certo e acabam então não sendo eleitos. Então existe toda essa falta de equilíbrio, por assim dizer, né, onde todos não são obrigados a votar. Ter domicílio eleitoral na circunscrição há pelo menos um ano antes do pleito, isso então no caso poder ter sido votado, né, um ano antes de se candidatar. Ser filiado a um partido político há pelo menos um ano antes da eleição. Então, no Brasil, a gente funciona com a questão de múltiplos partidos, né? E a pessoa que quer se candidatar a um cargo político, ela obrigatoriamente deve se envolver, se filiar a um partido político, a uma legenda, por assim dizer, né? Que vai ser onde ela vai ser votada, o número e etc. E as idades mínimas, né? São de 18 anos para vereador, 21 anos para deputado e deputada federal e estadual, prefeitos a partir de 30 anos, governadores e vice-governadores a partir de 35 anos. Presidente e senadores também a partir de 35 anos. Desculpa, 30 anos é para governador.
Então, a gente vê que só são esses requisitos mínimos. Não tem requisito de ter graduação, não tem requisito de cor, não tem requisito de gênero, não tem requisito de região. Então, alguém de outra região do Brasil poderia se candidatar a um cargo político aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo. Não tem nenhum outros requisitos além desses que a gente colocou aqui para vocês. Isso aqui a gente retirou, a gente não colocou a fonte, mas a gente retirou do site do Tribunal Eleitoral. Então, são esses requisitos. E agora a gente vai ver uns gráficos que mostram que parece que existem requisitos que a gente não sabe, que não estão ali. Como, por exemplo, o requisito de ser homem, né, onde 90% da... Isso é um gráfico de 2015, se eu não me engano. 90% dos homens em 2015 na Câmara dos Deputados no federal, né, isso em Brasília, eram homens, então apenas 9,9% eram mulheres. A raça, questão racial, 80% eram brancos e apenas 20% eram negros, né? Nesse gráfico que não se preocupou com a questão da etnia indígena, não se preocupou com outras etnias, amarela, pois temos amarelas no Brasil, né? A colonização asiática no Brasil, principalmente no eixo sudeste, em São Paulo, é bastante forte. E problemática, né? Teve questões de exploração também no início do século XX. Orientação sexual, a gente vê aqui com 99, Oi, fala, Manu. Nessa última eleição, a gente tem uma deputada indígena. Uma deputada. Que é São Paulo, se não me engano, mas é uma pessoa. Oi? Acho que ela é de São Paulo, não é? É. Uma pessoa. Orientação sexual, a gente vê que então 99,8% dos 513 cargos na Câmara dos Deputados eram ocupados por pessoas que se consideravam, se assumiam publicamente como pessoas heterossexuais, né? Então homossexuais e bissexuais assumidos eram apenas 0,2%, então a gente não vê nem aqui outras questões, outras sexualidades que existem, né? Além da homo, hétero e bissexualidade. A idade, a gente viu ali que é a partir de 21 anos que se pode se candidatar para deputado, mas a gente via com pessoas até 39 anos eram apenas 19,1%, pessoas com acima de 40 a 59 anos era a maior parte dos cargos ocupados, né, com 59%, e pessoas acima de 60 anos eram 21%. Então a gente vê que a maior parte das pessoas são a partir de 40 a 60 anos, e aqui isso vai, principalmente, essa questão da idade vai estar vinculada principalmente a essa questão aqui, ó, da profissão, onde tem toda aquela questão de quanto mais de jovens não serem tão não conseguirem se fixar na profissão rapidamente, né, ter essas circunstâncias. Vamos dar continuidade no gráfico. Ensino. Fundamental incompleto. A gente viu ali nos slides requisitos que a escolaridade não é um requisito, né? Então ela pode não ter escolaridade completa e se candidatar a um cargo político. Fundamental completo era apenas 1%, fundamental completo e médio. E médio e completo eram 2,7%, médio completo e superior incompleto eram 16,2%, e pessoas com superior completo eram 80% dos cargos ocupados. Ou seja, a gente vê aqui como se fosse um requisito, onde 80% dos cargos ocupados eram por pessoas que tinham uma faculdade concluída. E não, a gente viu no slide anterior ali que não é requisito ter faculdade, não é requisito ter estudo completo. Mas mesmo assim a gente vê isso aplicado, não é uma coisa representativa, né? A gente vê que boa parte da população, agora não recordo, mas mais de 60% da população não tem ensino superior completo, né? Não tem diploma de graduação. E aqui a gente vê ao contrário, onde a menor porcentagem da população que é quem detém diploma de graduação é quem está representando esse povo, quem está ocupando mais de 80% em 2015 estava ocupando mais de 80% das cadeiras na Câmara. E a renda mensal aqui a gente vê então a média de R$ 33.700 por mês. Isso aqui eu acho que é mais baseado no salário de deputado mesmo. Sobre a profissão, a maior parte das pessoas que se candidataram e que ocuparam os cargos em 2015 eram então do ramo empresarial. Advogados eram 11,3%, médicos eram quase 6%, funcionários públicos
quase 7%, e outros cargos, outras profissões, por assim dizer, eram em torno de 30%. Aqui a gente vê, então, que empresários, pessoas que trabalham diretamente, por assim dizer, com capital, ou com investimentos, enfim, com o burgueses, podemos dar nomes aos bois, é quem ocupa a maior parte das cadeiras. Claro, a gente também tem empresários que não são burgueses, a gente tem pequenos empresários, mas a gente tem isso mais hoje em dia. A gente também temos que considerar como era o ambiente em 2015. A questão empresarial em 2015 era bem mais... microempreendedorismo, essas coisas assim, eram bem mais fracas do que é hoje em 2020, né, gente? Então, vocês conseguem ver o quanto a Câmara deveria ser representativa e o quanto ela não é. A gente sabe que os empresários, se a gente for parar para ver, não tem agora censo aqui de IBGE, mas os empresários não são 40% da população brasileira. Isso a gente consegue ter certeza, imaginando. E são quem estão representando 40% da população na Câmara, né? Então, não é algo equilibrado, por assim dizer. Alguma dúvida? Só para dar um exemplo disso, né, pra gente pensar, esses tempos eu tava vendo, acho que era tipo um deputado, só que lá da Finlândia, e ele comentando de como é importante essa questão da pluralidade, né, dentro da Assembleia Legislativa. Porque, por exemplo, vocês devem estar acompanhando na mídia agora que está tendo uma discussão bem grande sobre demarcação de terras indígenas e algumas outras questões que eles vão fazer até sobre as terras da Amazônia, que vão fazer por satélite, uma coisa assim. Aí a gente vai parar para pensar que nessa questão tem dois lados, tem os indígenas e tem os empresários, né? Como é que a gente vai fazer uma discussão de qualidade dentro da Assembleia Legislativa, sendo que está ali, 47% são empresários e tem uma indígena? Como é que ela vai ter força para colocar a sua opinião ali? Isso que acho que antes dela só teve um cara lá nos anos 90 que era indígena. Mas como é que eles vão levar as demandas dele, as questões dele, porque eles têm a opinião deles também, as necessidades deles, que têm que ser levadas em conta, porque senão a gente não consegue fazer um debate de qualidade, né? Por mais que ela esteja ali dando opinião, no final das contas o que vai valer ali é a questão dos votos, né? Que vão levar para frente ou não as pautas. Mesma coisa das mulheres. Como é que um homem vai ter noção do quais são as pautas das mulheres para que a sociedade seja mais inclusiva para elas, ou enfim. Então, quando a gente tem uma Assembleia Legislativa que contempla muitas opiniões e etc., ideologias e necessidades, a gente tem uma pluralidade maior, portanto, um debate que vai ser feito com maior qualidade, né? E aí o que entra muito nessa questão é como que essas pessoas conseguem se eleger, né? E muito, pelo menos do que eu vejo na minha experiência enquanto eleitora, é que tem a questão das emendas parlamentares, que os deputados têm lá uma verba, uma porcentagem lá, sei lá, de alguma coisa, de uma verba do governo, e eles vão distribuindo para as regiões conforme eles acham que tem que fazer, sei lá, dar 30 mil para o hospital de Porto Alegre, sei lá, 50 mil para fazer essa rua. E aí as pessoas acham que por isso elas têm que votar nesse deputado. Poxa, o deputado foi ali e fez essa rua para mim aqui, muito bom, então eu vou votar nele. Aí daqui a pouco essa pessoa que teve a rua feita é uma doméstica, né? E aí esse deputado vai lá e vota contra a lei para as domésticas. Então ela votou porque ganhou a rua, mas aí quando tem uma pauta maior que vai influenciar muito na vida dela, essa pessoa vai contra, porque ela votou só porque ele deu um dinheiro ali que é obrigação dele, primeiro. E outro problema que isso gera é que as mesmas pessoas sempre são eleitas, né? Porque se ele deu esse valor ali, nesse mandato dele, então ele está concorrendo para reeleição. E assim ele vai continuando. E as pessoas novas que querem entrar para a política não têm
essa vantagem, né, de ter acesso a esse dinheiro e poder dizer, eu ajudei, então tu tem que votar em mim. Então, por mais que a nossa Constituição e as nossas leis, elas tentem impedir esse tipo de coisa, ainda tem muitos artifícios dentro da legislação que permitem que esse tipo de coisa aconteça e que os nossos representantes sejam quase sempre os mesmos, ou que passe de pai para filho, e que isso continue, como eu estava falando do caso da Silvana Kohvat, que a família dela inteira está dentro da política, né? São pessoas que provavelmente vão votar parecido, que não tem uma diferença ali, uma pluralidade de ideias. Então, isso é algumas questões que a gente tem que pensar, né, enquanto cidadãos e eleitores. Isso. Exatamente. Arrasou, mano. Vamos dando continuidade, então. Sobre o legislativo, é basicamente isso. Se vocês tiverem dúvida, vamos conversando e resolvendo, né? Vamos agora para o terceiro poder e último, segundo a teoria de Montesquieu, né? Que é o poder judiciário. As tarefas do judiciário, então, é punir crimes e julgar queixas dos indivíduos, né? E isso em todas as instâncias. Interpretar as leis criadas conforme a Constituição Federal. A gente vai ver um pouco sobre a Constituição logo em seguida, né? E as leis criadas, então, elas são criadas pelo Legislativo e são fixadas, por assim dizer, né? Aprovadas pelo Executivo. E cabe, então, ao Judiciário interpretar elas, né? Os cargos que pertencem ao Judiciário são de juízes e juízas, promotores e promotoras de justiça, né? Que é quem a gente chama de defensor público, são, podemos assim dizer, advogados do povo. Quando quem não tem condições, ou dependendo do caso, são advogados que trabalham para o Estado, que vão representar esse povo. Então, tecnicamente, são o povo que está pagando eles, né? Porque o salário deles é pago a partir dos impostos. Desembargadores e desembargadoras, que são considerados os advogados do Estado, né? Quer falar alguma coisa, Manu? Que na Constituição prevê que toda pessoa tenha direito à defesa, né? Uhum. Então, se tu comete... É nessa lógica. Se tu comete um crime, tu não tem como pagar um advogado. Para isso que existem os promotores públicos, para ser os defensores. Uhum. Para todo mundo ter direito a uma defesa, e uma defesa digna, né? Sim. Tem que ser de qualidade. Sim. Os desembargadores funcionam mais ou menos como os promotores, só que ao lado contrário, né? Então, se a Constituição ali fala que toda pessoa tem direito à defesa, o Estado também tem direito à defesa a partir do momento que alguém quiser acusar o Estado de alguma coisa. E quem vai defender o Estado, então, vai ser as pessoas que são denominadas como desembargadores ou desembargadoras. E por último, não só por último, mas um dos principais por últimos, assim, é os ministros e as ministras do Supremo Tribunal Federal, né? Que vão ser as maiores figuras, por assim dizer, e quem vão estar representando o Supremo Tribunal Federal, que é a maior instância jurídica do país, né? Como essas pessoas chegam, né, lá? Juízes, desembargadores e promotores, eles conseguem chegar a esses cargos. São pessoas que se formam em direito, né, e seguem uma carreira e uma formação profissional na área do direito, no campo do direito, e entram nesses cargos a partir de concurso público, né? Então eles fazem provas e os melhores nas provas e em títulos acabam entrando, né, nesses cargos. Mas para ministros não, como a gente viu lá no slide do Executivo, quem coloca os ministros no Supremo Tribunal Federal, quem coloca os juízes, por assim dizer, né, que antes de ser ministros eles eram considerados juízes, né, eles estavam na última instância da profissão do direito, eles são colocados lá pelo Executivo. Então, todos os ministros que a gente tem lá, a gente tem um acúmulo dos últimos governos que a gente teve. Tanto que o Bolsonaro está para... Assim que um ministro se aposentar, acho que tem alguém que está para se aposentar no Supremo Tribunal Federal, quem vai indicar a ocupação dessa vaga vai ser alguém, o líder do Estado, quem ocupa a posição do líder do Estado, que no nosso caso hoje é o Bolsonaro. Anteriormente, outros presidentes e a última presidenta também colocaram ministros lá dentro, porque outros ministros haviam se aposentado, né? Por que é isso? Por que eles se aposentaram? Porque a permanência no cargo de ministro
e também de juiz, e também de promotor e desembargador, é uma permanência vitalícia, é um cargo vitalício. Então, a partir do momento que tu entra como concurso ou como indicação a partir do executivo, tu entra para ficar até ou tu se aposentar, ou tu renunciar a partir do momento que tu pede demissão. Então, tu não é obrigado a ficar para sempre. Então, se está demais para ti, tu tem essa liberdade. Mas também pode ser afastado a partir do momento que tu for ligado a algum esquema que vá contra as leis, né? Então, tu pode ser afastado por não cumprimento do teu cargo. Pode falar, não? Tu pode ser afastado também pela aposentadoria compulsória, que é aos 70 anos, que normalmente é o que acontece. Eles ficarem até essa idade limite. Uhum. E a aposentadoria compulsória também não acontece só na idade limite, né? Ela também acontece quando a gente perde Estado de Direito e um poder autoritário coloca o país, né? Então, quando a gente teve a última ditadura militar no Brasil, de 64 a 85, houveram diversas aposentadorias em todos os ramos da sociedade, aposentadorias compulsórias, porque as pessoas que ocupavam esses lugares não seguiam a ideia que o regime queria, então eles obrigaram essas pessoas a se aposentarem, né? Elas não podiam ser demitidas, mas elas não podiam ser obrigadas a se aposentarem, essa é uma palavra bonita para demissão. E bonita, não só bonita, porque a aposentadoria tu também começa a receber, o salário continua recebendo depois, né? A aposentadoria, né? Enfim, então, outra questão também, a pessoa pode sair do cargo é a partir se ela morre, né? A gente não falou isso. A pessoa morre... Ela não pode ocupar o cargo. Não pode ocupar o cargo. Eu só queria fazer uma consideração que eu estava pensando aqui agora também, que a gente meio que separou o executivo e o legislativo do judiciário, porque o judiciário, ele não são cargos eletivos, né? Mas se a gente for pensar na composição do judiciário também, ela é muito pouco plural, né? Porque quem é que são essas pessoas que conseguem atingir esses cargos que são o topo da carreira dentro do direito? Primeiro, quem é que consegue fazer direito? Hoje, a gente até tem um acesso maior com as políticas públicas de cotas e ProUni, etc. Mas aí, até tu fazer direito, conseguir passar num concurso como esse, que dá acesso a esses cargos, é uma coisa, assim, insana. É muito difícil de passar, fora que tu tem que pagar para fazer, tu tem que estudar, tem todo um mercado, inclusive, de cursinhos para tu passar num concurso desse. Quem é que consegue pagar isso? Quem é que consegue ter exclusividade para estudar, para pagar, para passar num concurso desses, né? E ainda depois, para subir na carreira, tem uma série de outros requisitos. Então, acaba que o judiciário, ele também é composto por, no geral, pessoas brancas, de classe média, que vêm de famílias já com uma tradição dentro da área. Algumas mulheres, é só olhar o retrato lá dos 11 ministros do STF hoje que a gente vai ver. Até tem o Joaquim Barbosa, que é negro, mas é uma pessoa. E aí a gente pensa que essas pessoas são que vão definir a nossa vida, né? Que vai estar no julgamento na mão. São pessoas que têm pouquíssima experiência com a realidade da população, né? Como é que é? Aí a gente pega casos, por exemplo, de pessoas que eu estava vendo esses dias, de um rapaz foi preso porque roubou R$10 e vai ficar preso até não poder mais, e os juízes continuam condenando ele. Aí são pessoas que não têm noção do que é passar fome, por exemplo, não têm vivência. E então os seus julgamentos, as suas decisões acabam sendo pautadas dentro da sua própria experiência. E aí a pluralidade que a gente estava falando, que é tão importante dentro do legislativo, no judiciário também faria muita diferença, né? Eu pelo menos aqui, confesso que tenho um pouco de opinião minha também, mas a pluralidade, ela é sempre uma coisa boa para uma sociedade democrática, né? Isso. Eu concordo também, exatamente. A partir do momento que a gente não tem acesso, né, a educação não é distribuída, o acesso à educação, o acesso à formação, à carreira do direito, né, do campo do direito, não só do direito, mas enfim, não é um acesso universal, né, é um acesso que a gente sabe historicamente bem limitado à classe elitizada, né, e agora, nos últimos 10 anos, por assim dizer, que a gente vê, temos políticas públicas
que tentam consertar essa desigualdade criada por mais de séculos, né? Mais de séculos. Dando continuidade, então, alguma dúvida até aqui? Vão perguntando, gente, por favor. Vocês estão muito quietinhos hoje. Aqui a gente tem, então, um organograma. O Lucas está digitando. Vai digitando, Lucas. Aqui a gente tem, então, um organograma, certo, do Poder Judiciário. Não é obrigado, gente, a gente colocou isso aqui a título de curiosidade, praticamente, podemos assim dizer, não é obrigado a decorar cada nome que está aqui, isso aqui é só para vocês vislumbrarem um pouco e para terem noção, porque a principal questão dessa aula que a gente está fazendo é para vocês entenderem, principalmente, algumas coisas que a gente vai discutir no final dessa aula, que são notícias nos jornais. Porque vocês estão vendo, eu espero que vocês estão acompanhando, estão acompanhando os noticiários, e se não estão acompanhando, vocês vão acompanhar a partir dessa aula, no final dessa aula. A gente vai discutir algumas notícias, né, algumas reportagens. Sim. E a tristeza que a gente vai ver hoje a gente está discutindo são tristezas a ver com política, né? Porque por isso a gente está mostrando isso para vocês, vai ficar ainda mais triste para vocês. Eu posso dar essa certeza para vocês. Que se vocês se sentem tristes agora, quando vocês entenderem o que está escrito, porque é uma linguagem que eles utilizam, são nomes bem difíceis de se entenderem, né? Então, a partir do momento que a gente entende o que está sendo escrito na notícia, é mais triste ainda porque a gente vê como o buraco é mais embaixo, como a gente está sendo feitos de palhaços, por assim dizer. Aqui, então, tem as questões de primeira e segunda instância, né? Isso aqui é a título de curiosidade. A primeira instância é quando a gente abre um processo. A primeira instância é quando esse processo é resolvido na minha região. Se o meu processo tiver se prolongar por inúmeros motivos, ele vai ter resolvido, então, em uma segunda instância, onde começa a pessoas federais a se misturar, como a gente vê ali, desembargadores, né? Na terceira instância, que é a última, então já vai para o Supremo Tribunal Federal, que isso é lá em Brasília. Então, um processo político, por assim dizer, possui três instâncias. A primeira é a menor, né, é a que é resolvida por juízes, por assim dizer, e a última é resolvida, então, pelos ministros, né, pelos cargos mais altos da profissão de direito, né. O Supremo Tribunal Federal, então, ele só vai ser acionado, né, ele só vai resolver processos que vão estar diretamente ligados ao Estado Nacional, ou quando vão estar tendo alguma lesão ou ameaça ao conjunto de leis, ao conjunto de regras, né, que estão na Constituição Federal, que vai ser o nosso próximo slide. Eu acho que é. Não, o próximo slide são duas figurinhas que, como a gente falou, a questão aqui, só para mostrar para vocês, né, ilustrar. O Palácio da Justiça, como a Manu falou, é o que representa o poder do judiciário na Praça da Matriz, né, ele fica bem ao lado do Teatro São Pedro. E existe também o Tribunal de Justiça, que fica na Borges de Medeiros, ali perto do Shopping Praia de Belas. Ele o prédio do Tribunal de Justiça é um prédio novo, né? Ele é mais recente, porque primeiro era só o Palácio da Justiça, que era onde se resolvia os processos a nível de Porto Alegre, mas Porto Alegre foi crescendo, não teve mais espaço suficiente para resolver as coisas ali, então se criou um novo prédio. Então, hoje em dia, podemos dizer que temos duas localidades do Poder Judiciário, que representam o Poder Judiciário no estado do Rio Grande do Sul. Então, em Porto Alegre, porque Porto Alegre é a capital do estado do Rio Grande do Sul. Agora, o próximo slide. Quer falar? Agora sim. Não, você quer falar algo mesmo? Não, agora acho que, então, sobre o judiciário é isso. A gente vai resgatar, então, algumas questões que a gente discutiu sobre os três poderes ao longo mais no final da aula e ao longo desses slides também. O Lucas falou, sempre achei essa estátua na parede muito deslocada. Deixa eu ver ali. O Lucas tem toque, pelo jeito. Ela podia ser mais centralizada, mais pra cima, porque o prédio tem mais pra cima, né? Mas esse prédio aí, eu sei que ele é bem conceitual, assim, em termos arquitetônicos. Ele é um prédio bem falado, assim. Tem uma questão de haver embaixo, ser mais aberto, assim, para as pessoas, porque tem lá em Brasília também tem muito disso, dos primeiros pisos serem bastante abertos para terem circulação embaixo do prédio. O prédio não ser só um trambolho no meio da rua, sabe? Onde a rua deveria continuar embaixo do prédio.
Não funciona assim, mas quando foi projetado, a ideia era para ser assim. Não só esse prédio, mas outros prédios dessa era modernista, né? Metade do século XX. Inclusive, uma curiosidade, não sei se vocês sabem, mas onde está? Eu acho que, todos vocês sabem onde está esse prédio, né? Ele fica do lado do Teatro São Pedro. Não sei exatamente, talvez o Bruno saiba. Ali tinha um prédio exatamente igual ao do Teatro São Pedro, eram prédios gêmeos. Era a Câmara ele abrigava já. Isso. Em algum momento da história ele pegou fogo, né? Em 1954, se eu não me engano. Foi bem na metade do século XX, assim, ele pegou fogo, o prédio. Era um prédio idêntico ao Teatro São Pedro, então vocês encontram fotos na internet. E não é difícil também olhar o prédio de São Pedro e olhar para o lado e ver um prédio igual. Mas era um prédio gêmeos, que assim dizer, e pegou fogo um deles. Mas ele abrigava os processos, né? Do judiciário, tinha uma coisa assim. Enfim, mas tem uma história que desconfiam que foi até um meio criminoso, assim, esse incêndio, porque queimou vários processos e muita coisa se perdeu nesse incêndio, e depois construíram esse prédio aí todo conceitual, com essa tátua na parede e tal. Tá, então agora a gente vai para uma nova parte da aula, né, por assim dizer, mas que vai estar, assim, atrelada aos três poderes, que é a questão da Constituição. Pode ir, mano. Isso. Então, tudo que a gente falou até aqui agora gira em torno da Constituição, que é esse conjunto de regras, de leis que organizam o Estado do Brasil, né? E também que organizam, que tem as regras mínimas, assim, como o Estado, além do que o Estado vai se organizar, de como a vida das pessoas vai ser, as leis trabalhistas, tudo tá ali. Então, as constituições modernas começam a aplicar a separação dos três poderes, que é o que a gente estava falando do Montesquieu, né? A maioria dos países vai se organizar dessa forma, com a separação dos três poderes, na Idade Moderna. E os Estados Unidos é o primeiro país a ter uma Constituição moderna em 1776. E aí tá mais ou menos regulando de data com a Revolução Francesa, depois do Iluminismo, então vocês podem ver que... Vocês já tiveram a independência dos Estados Unidos? Faz poucas semanas, né, gente? Isso. Então, só a título de curiosidade também, então a gente tem a Constituição Federal, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela agora. Na verdade, a gente está falando a fundo sobre ela até agora, e tudo isso está na Constituição, tudo isso é determinado pela Constituição. Mas cada estado também pode ter uma Constituição própria, pode não ter uma Constituição própria, que vai definir outras questões, né? Aí a gente tem um nível de hierarquia, né, que é a Constituição Federal, a estadual, e a nível municipal a gente tem a lei orgânica dos municípios. Então, por exemplo, uma lei que é criada no município de Porto Alegre, ela não pode conflitar com a Constituição estadual ou com a federal. E aí na aula passada eu até dei um exemplo, porque, por exemplo, toda a lei de trânsito no Brasil, ela é federal. Então, não tem como um município, um estado criar algo, por exemplo, assim, aqui no meu município pode, sei lá, ter um paralelepípedo diferente. Não pode, porque é uma lei federal e ela vale para todo o território nacional e nenhuma outra lei pode conflitar com isso. Por exemplo, a lei estadual, ela vai determinar como as coisas vão funcionar, por exemplo, no Rio Grande do Sul, né? E, por exemplo, datas, feriados estaduais, tipo 20 de setembro é a Constituição Estadual que vai determinar, assim como os feriados municipais são definidos dentro da lei orgânica do município. Não sei se vocês já repararam, quando a gente viaja e passa nos pórticos do município, às vezes tem uma plaquinha que fala assim, lei municipal, aqui não pode vendedor ambulante. Isso é uma coisa que é regulada pelos municípios. Se vocês forem viajar, reparem nisso, que cada município tem a sua lei. Assim como também decretar calamidade pública, é uma função do prefeito do município, do governador do estado, como está acontecendo agora. E
entre outras coisas. Só a título de curiosidade. E aí, no Brasil, nós tivemos 7 constituições até hoje. A primeira lá de 1824, no Brasil Império, e a última agora de 88, que é a que está vigente. Ao longo das aulas de Brasil, vocês vão se aprofundar nessas constituições, que cada uma tinha diferente da outra. Algumas são por exemplo, a do Estado Novo é de um período de exceção, então ela tem várias regras bem autoritárias, enquanto a nossa última Constituição, ela é conhecida como Constituição Cidadã. Se o Bruno quiser passar aí, por favor. É isso aí. Ela é conhecida como Constituição Cidadã porque ela abarcou muitas questões bem importantes para a cidadania. Na época que ela foi feita, ela foi considerada uma das mais progressistas do mundo. A gente vai falar sobre alguns avanços que ela teve também daqui a pouquinho. Então, ela foi elaborada nesse processo de abertura do regime militar, né, nos anos 80. Ela foi elaborada pela Assembleia Nacional Constituinte, que foi presidida pelo Ulisses Guimarães e composta por 559 parlamentares. Quando vocês chegarem lá na ditadura, vocês vão ver, mas a Assembleia funcionou por alguns períodos, ela foi fechada, por outros ela esteve aberta, e aí nesse período ela organizou e foi escrita a Constituição por esses deputados. Inclusive foi um processo bem democrático, muitas pessoas participaram, puderam dar opinião para além dos deputados. Como eu falei, ela foi um dos principais marcos para estabelecer a democracia, né, que havia sido perdida por 21 anos. É tipo um cachorrinho que pega, né, falando assim, parece. Foi tomada, né, a democracia foi tomada pelos militares, foi tomada, o Estado foi tomado. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Teve essa ditadura de 21 anos. Tava lá, Bruno? Fala aí. Não, eu queria só comentar que, gente, no slide, se vocês já baixaram, ou não sei se estão vendo em outro aparelho, enfim, no título aqui, ó, a Constituição da República Federativa do Brasil, ele é um link clicável, e esse link vai abrir para o PDF da Constituição, tá? O PDF da Constituição é disponível na internet, porque a Constituição é algo gratuito, né? Inclusive, se eu não me tinha uma época, mas eu cheguei a pedir e nunca recebi. Mas é permitido, assim, se tu pedir para cargos políticos, deputados, senadores. Eu lembro que eu pedi para 2 senadores e não veio para mim. A Constituição em livro, em físico, porque é algo que é de livre distribuição. Só que não é tão distribuído, mas ela deveria ser. Deveria ser distribuído que nem panfletinho na rua, sabe? Mas, infelizmente, não é assim que é difícil. Mas vocês têm acesso a ela aqui, tem que baixar na internet, tem formato PDF, formato EPUB, para baixar em qualquer aplicativo, qualquer aparelho. Isso aí. Então, a Constituição ela é dividida em 11 títulos, se eu não me engano. Cada título vai tratar de um assunto diferente. E esses títulos são separados por artigos. E aí, lá em 88, foi feita a Constituição. E aí, tem algumas coisas. Por exemplo, existem o que é chamado de cláusulas pétreas, que são partes da Constituição que elas não podem ser modificadas de forma alguma. Uma pedra, a gente se mexe nesse sentido, entendeu? Enquanto tem outras coisas que foram modificadas já. Ela tem mais de 100 emendas à Constituição. Por isso, quando a gente ouve falar de PEC, né? PEC quer dizer Projeto de Emenda à Constituição. É quando os deputados criam um projeto que vai, de certa forma, modificar ou acrescentar ou retirar alguma coisa da Constituição, desde que não seja essas cláusulas pétreas. Isso é a modificação máxima. Depois tem projeto de lei, que é um pouco menor, medida provisória, que são outros formatos, mas o máximo da legislação no Brasil é a Constituição. Então, como eu falei, ela é uma das mais avançadas do mundo no que se refere a direitos e garantias fundamentais. E aí a gente separou alguns desses direitos que foram conquistados pela Constituição de 88.
por exemplo, a eleição direta para cargos eletivos. Isso aqui vocês vão aprofundar depois nas aulas de ditadura, né? Da abertura da democracia. Mas teve um período ali que, claro, durante os anos da ditadura não havia eleição para presidente, mas teve uma eleição indireta ali nesse processo, e aí, com a abertura democrática, a eleição direta, que é isso que todo mundo vota para todos os cargos. Todos os cargos, né, vereador, deputado, presidente, isso que a gente está falando. Redução do mandato presidencial de 5 para 4 anos, que a gente já falou também bastante. Garantia de maior autonomia para os municípios, que eu até falei, da lei orgânica, então os municípios têm uma certa autonomia para se regular, para ter um orçamento e etc. Liberdade de expressão e fim da censura aos meios de comunicação, filmes, peças de teatro e música. Parece uma coisa tão básica, mas antes da Constituição existir não era uma coisa garantida. Se você for ver lá também na ditadura, como é que era feita a censura e tudo isso. A criação do SUS, Sistema Único de Saúde, que está ameaçado, né? Tem parlamentares discutindo o fim do SUS, que é esse sistema único e gratuito de saúde que qualquer cidadão brasileiro tem acesso. E por mais que ele tenha vários problemas, né? Se a gente for pegar, por exemplo, o modelo dos Estados Unidos, não existe um sistema único de saúde. Toda a saúde é privada e as pessoas pagam caríssimo. Então a gente tem que dar muito, muito, muito valor pro nosso SUS. Marco nos direitos dos indígenas, né? Com demarcação das terras indígenas e proteção do meio ambiente. Tem um artigo lá que fala só sobre demarcação de terras. É uma conquista, assim, enorme para os povos indígenas e que hoje também... Agora vocês começam a ficar tristes, tá? Que é um momento que está sendo discutido, porque tem a questão do marco temporal, enfim, tem as regras, né, que vão determinar como é que é feita a demarcação das terras indígenas, a garantia dos direitos trabalhistas, com seguro-desemprego, abono de férias, jornada de 44 horas semanais, e o direito à greve e à liberdade sindical, que é uma coisa que também não existia na ditadura, né. Então, direitos trabalhistas super importantes. Igualdade de gênero e fomenta o trabalho feminino como reconhecimento dos seus direitos individuais e sociais. Uma das primeiras coisas que está posta lá na Constituição é que todos são iguais, independente do gênero, né? Isso é uma conquista bem importante, a nossa legislação mais importante trazer isso. E alguma curiosidade também, porque tem alguns direitos que são fundamentais, garantidos pela Constituição, por exemplo, a liberdade, a educação, a saúde e a moradia. Isso muita gente não sabe, mas a Constituição, dentre as suas cláusulas pétreas, prevê o direito à moradia, né, gente? E aí a gente pensa, para trazer outra polêmica aqui, né, as questões das ocupações, que tem muitas em Porto Alegre, né, de pessoas que não têm onde morar e um monte de prédio que pertence ao Estado desocupado no centro da cidade. E aí essas pessoas vão lá, ocupam esse espaço que é seu por direito, garantido na Constituição, e são retirados à força com violência e com outras formas, né? Mas só de estar na Constituição já é uma coisa que a gente pode, pelo menos, reivindicar, né, gente? Então, a nossa Constituição, ela é muito importante em todos esses sentidos e muito mais. Isso. Isso mesmo. Alguém tem alguma questão, gente? Sobre a Constituição é isso, né? Eu indico muito a vocês darem uma olhada no link que a gente colocou lá. Eu vou mostrar mais uma vez. Ele está aqui, ó. Esse Constituição da República Federativa do Brasil é um link clicável. Deem uma olhadinha lá nos primeiros. É difícil de ler quando começa a sair da linha da lei, porque ele começa a ter os parágrafos. Mas a primeira linha, onde é praticamente um resumo de cada lei, de cada artigo, ele não costuma ser muito extensos, e só ali tu consegue compreender. Agora a gente vai para uma parte da aula que vai ser mais...
como posso dizer, Manu, dinâmica, Polêmica também. E a gente vai voltar então algumas partes da Constituição para mostrar para vocês como ela funciona e como ela é, como não ela só é um tema mega atual, que cai em vestibular a questão sobre a Constituição, né? E auxilia muito o conhecimento dela. Onde está isso? O que, Clarice? O link? Isso aqui, ó. Tá vendo o título do slide? Tá em verdinho aqui, a Constituição da República Federativa do Brasil. Isso aqui, se vocês abrirem o PDF que eu coloquei no cronograma, se vocês clica nesse quadradinho onde está o mouse aqui, ó, clica aqui, vai ser um link. Ele tá sublinhado, né? Um texto sublinhado porque ele é um hiperlink. Clica ali e ele vai te levar para o link onde está a Constituição em formato PDF, né? Em formato digital. E está completa. A Constituição é completa, é disponível. O Código do Consumidor, Código dos Direitos Civis, diversos outros conjuntos de leis e de obrigações, de regras, por assim dizer, fomentadas e criadas, né, pelo Poder Legislativo, analisadas pelo Judiciário, executadas pelo Executivo. Portanto, tudo isso é de livre acesso. Não é tão promovido, infelizmente, pela nossa cultura antipolítica que a gente vive há dezenas de anos, né? Mas é importante a gente saber disso sim, para a gente ter votos conscientes, ser cidadãos conscientes, para não vivermos o caos político e democrático. Então tá, gente. Aqui então a gente trouxe... Cadê? É o slide aqui. A gente trouxe então aqui tem uma reportagem do jornal É o País, que coloca como título: STF, Supremo Tribunal Federal, reage a Bolsonaro e apoiadores e diz que usará todos os remédios para defender a corte e a democracia. A corte, no caso, é o Supremo Tribunal, né? É o conjunto é a casa dos 11 ministros, né? Daí vem um subtítulo, né? Toffoli lamenta as ameaças estimuladas por integrantes do Estado após ato contra o tribunal, com fogos, desculpa. PGR, que significa a Procuradoria-Geral da União, né, que é, como a gente viu naquele slide do Executivo, ele é basicamente um advogado do Executivo, né, ele quem deveria não só defender, mas também acusar e analisar os atos do Executivo, né, mas ele serve ultimamente, tem servido, mas ao longo da história serve também para defender o Executivo. PGR defende a investigação sobre invasões de hospitais incentivados pelo presidente. Esse aqui é só o início da reportagem, né? Então agora a gente vai ver uns excertos da matéria que vão trazer, como eu falei para vocês, aquelas palavras, aquele conteúdo que, antes da gente ter esse conhecimento do que são os três poderes, do que é a Constituição, a gente olha esse texto, a gente não entende nada desse texto. Eu falo por mim, mas não sei vocês também. Não entendia nada, e depois do momento que a gente começa a compreender isso também, mano, depois que a gente entende esses conteúdos de três poderes, de Constituição, a gente começa a compreender muito melhor o que a notícia está dizendo, e a gente vê, então, a importância de saber dessa notícia, não só no presente, né, mas também para ter votos conscientes no futuro. Então, a matéria inicia, né? A semana em Brasília se iniciou da mesma forma como todas têm começado e terminado, desde o início da pandemia de coronavírus, com alta tensão entre os poderes da República. Ou seja, esses poderes são os três poderes que a gente está vendo aqui, gente. Os poderes da República é o Executivo, Legislativo e Judiciário. Então, a matéria está dizendo que esses três poderes estão em tensão, estão em conflito, desde a pandemia. Ou antes da pandemia, né? Abre o microfone, Manu. Eu tô aqui comentando bem, Luca. Eles estão tretando aí, antes da pandemia também já estavam tretando. Estão tretando há bastante tempo. Antes do Bolsonaro, tretam. Eles vivem em treta, praticamente. Eles foram criados para se autorregularem e para viver em harmonia, mas eles praticamente não conseguem viver em harmonia. Harmonia, acho que é uma palavra muito forte. Continuando. Após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, deferir liminar é lançar um mandato
lançar um papel que vai exprimir a opinião do Supremo Tribunal Federal, e essa opinião pode ser tanto um pedido de ação de alguma coisa, ou um aviso, ou coisa do tipo. Deferir liminar para esclarecer o escopo da atuação das Forças Armadas, respondendo à ação do PDT, e o presidente Jair Bolsonaro assinar nota junto com o ministro da Defesa, para reafirmar a possibilidade da interferência dos militares. Manifestações do Procurador-Geral da República e do presidente do STF mostram que a crise política está longe de esfriar. Basicamente, nessa frase, tá bem confusa também, agora lendo, achei um pouco confusa, mas ela está dizendo que está existindo conflitos onde o STF, principalmente o STF, né, que foi quem lançou a liminar, a nota, não está satisfeito com as ações que o presidente Jair Bolsonaro anda lançando, junto com outros ministros, que seriam ministros das pastas dele, né? Ministros da Educação, ministro da Saúde, que não temos, da Educação também não temos, mas outros ministros da Defesa, Civil, enfim. Tá. E tá longe de esfriar essa treta. Eles deixaram bem claro ali, tá longe de esfriar. Deixa eu botar aqui botar ferramentas aqui. Da educação não chegou nem a assumir, né? Foi, nem assumiu, nem saiu a portaria, foi só um... Enfim. Neste domingo, essa reportagem a gente viu ali até metade do mês de junho. Neste domingo, Augusto Aras anunciou que vai solicitar a procuradores gerais do Ministério Públicos estaduais que apurem invasões a hospitais em São Paulo e do Distrito Federal. Para quem não soube, estavam tendo invasões de pessoas civis comuns, invasões a hospitais para conferir dentro dos hospitais se tinha mesmo todas as alas das UTIs, unidade intensiva de tratamento, né? Unidade de tratamento intensivo, se elas estavam de fato ocupadas, como as notícias têm nos dito, né, desde o início da pandemia, ou desde a metade do início da pandemia, né, quando as UTIs começaram a ser ocupadas. Isso em São Paulo. Teve parlamentares também que fizeram e que incentivaram essas invasões. Só uma coisa, esse Augusto Aras, ele é o procurador-geral da República que foi indicado pelo Bolsonaro. E ele está no meio de toda essa polêmica, porque, como eu falei semana passada, tem essa questão do procurador-geral ser indicado pelo presidente e ainda ser a figura que pode ou não investigar o presidente, né? Então, inclusive a gente não colocou, mas se vocês procurarem, tem umas notícias falando de que o Augusto Aras recebeu uma visita do Bolsonaro depois dele meio que sinalizar que ia tentar investigar o Bolsonaro. O Bolsonaro foi lá e visitou ele, não sabemos o que eles conversaram, mas o Bolsonaro saiu dessa conversa falando assim, eu vou indicar um ministro pro Supremo Tribunal Federal, e eu acho que o Aras é um ótimo candidato. Então, porque o Procurador-Geral da República, ele fica um tempo e depois ele sai. Enquanto o ministro do Supremo Tribunal é um cargo vitalício, né? Que é mais desejado. É um cargo que fica 2 anos. Então, ele meio... Gente, tipo, isso tá no subtexto, né? O que ele tá fazendo, ele tá meio que subornando o Augusto Aras, tipo, para ele não prosseguir com as investigações para ganhar um cargo vitalício depois, né? Muito melhor. Então, isso que está colocado aí também. Como a gente viu no slide do Judiciário, né? O cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal é o maior cargo da carreira do direito, né? No Brasil. É o cargo que mais ganha, é o cargo que tem mais renome, é o cargo que é vitalício, que tem aposentadoria vitalícia. Então, imaginam a cobiça, né, por pessoas que se interessam e que são dessa profissão, como seria a vontade de assumir um cargo desse. Continuando, então. Invasões essas hospitais incentivadas pelo presidente da República, diz a reportagem, durante sua live semanal de Facebook, na quinta-feira passada. Já Antônio Dias Toffoli, um ministro, né, do Supremo Tribunal Federal, lamentou ameaças ao Supremo, estimuladas por integrantes do próprio Estado, após cerca de 30 manifestantes dispararem fogos de artifício na direção do tribunal na noite de sábado, no prédio do tribunal, né, na noite de sábado.
O episódio também virou alvo de investigação preliminar na Procuradoria-Geral da União. Ou seja, aqui a gente sabe, então, a partir dessa reportagem, que houve, então, pessoas ligadas ao presidente, né, ministros, daqui a pouco a gente vai ver, mas foram ministros que ameaçaram o Supremo, ameaçaram, então, esse poder, né, fizeram ameaças. Então, praticamente, um ministro que pertence ao Poder Executivo, então ele é o Poder Executivo, ameaçou o Poder Judiciário. E isso não deveria acontecer diante da teoria que a gente vê agora, de Montesquieu, das relações entre os seus poderes, né? Esses manifestantes, que em parte eram civis, né, fizeram um atentado, né, jogaram fogos de artifício, bombas, por assim dizer, contra o prédio do tribunal, apesar de não ter ninguém no horário, né. O Lucas perguntou. O Lucas, ele perguntou se não poderia causar do necessário. Pois é, Lucas, poderia ser interpretado. Poderia. Só tem uma questão, porque assim, ó, o Procurador-Geral da República, ele vai poder investigar o presidente e outras pessoas que ocupam cargos seletivos mais grandes, assim, para crimes comuns, né? Enquanto o legislativo, o processo de impeachment, ele pode ocorrer por uma série de questões, que, por exemplo, assim, o presidente da República, ele pode matar. Isso não é um impeditivo para ele ser presidente, claro que ele vai para a cadeia, entendeu? Mas é um crime dito comum. Enquanto o impeachment, ele é outras coisas, como a gente viu no caso da Dilma, por exemplo, as pedaladas fiscais, que tem a ver com a administração. Mas nesse caso, o presidente está tentando contra o outro poder ou contra a própria Constituição, é sim um motivo que poderia gerar um processo de impeachment que daí é levado para a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O que acontece, gente, é que são motivações políticas também. Já tem o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados, já recebeu dezenas de processos de impeachment, né, de início. Só que é ele que decide se esses processos vão ser levados adiante ou não. Então, o que o legislativo está pensando, claro que a oposição está se movimentando nesse sentido, mas agora a gente viu essa movimentação do Bolsonaro com o Centrão nos últimos dias, oferecendo cargos, é muito nesse sentido, porque, de fato, ele já cometeu vários crimes que poderiam, sim, inclusive, essas questões dele ir para a mídia e dar informações incorretas, não usar máscara, tudo isso poderia ser interpretado como motivo para um impeachment, pelo que está na Constituição. Continuando, então, a reportagem. Aqui vai ser uma fala, né? Infelizmente, na noite de sábado, o Brasil vivenciou mais um ataque ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, aqui a gente vê que quem lamentou foi o Toffoli. O Toffoli é um ministro, é um dos 11 ministros. Então, o próprio Poder Judiciário fala que vem sofrido ataques, né? Que também simboliza um ataque a todas as instituições democraticamente constituídas. Todas as instituições também, então, são o Poder Executivo e o Poder Legislativo, né? O presidente do STF fez questão, que é o Toffoli, fez questão de destacar que atitudes como o protesto com fogos têm sido reiteradas e estimuladas por uma minoria da população e por integrantes do próprio Estado, sem mencionar nomes. Aqui, então, o Toffoli não mencionou quem está ameaçando o Poder Judiciário. Mas a gente eu já vou dar spoiler, mas a gente sabe que quem fez ameaças foi o ex-ministro da Educação, extremamente ligado ao presidente Bolsonaro, que chamou o tribunal, os 11 ministros, de vagabundos e disse que tiraria eles de lá. Isso é uma ameaça. Botaria eles na cadeia. Isso é uma ameaça extremamente séria. Que foi na live vazada? Isso. Sim, foi na live vazada que aconteceu. A gente vai ver isso ao longo da reportagem. Só um comentário ali sobre o Lucas, bem rapidinho. Essa questão da eleição do Bolsonaro, inclusive, outra forma dele cair é pelo Tribunal Eleitoral, que está investigando a chapa dele com o Mourão e toda essa denúncia das fake news. Tá na reportagem. Então, todo o processo de eleição dele, inclusive, está em investigação. O presidente da Corte Suprema diz ainda que o tribunal jamais se sujeitará, como não se sujeitou em toda a sua história, a nenhum tipo de ameaça, seja velada, indireta ou direta, e continuará cumprindo a sua missão.
E finaliza: guardião da Constituição, o Supremo Tribunal Federal repudia tais condutas e se socorrerá de todos os remédios constitucional e legalmente postos para a sua defesa, de seus ministros e da democracia brasileira. Ou seja, a gente acabou de ver nos slides anteriores, o papel do judiciário, né, é a execução, é a salvaguarda desse conjunto de leis, que é a Constituição, né, eles que interpretam a Constituição, então eles são os guardiões, por assim dizer, da Constituição, e a partir do momento que essa Constituição não está sendo cumprida, ou pior, está sendo ameaçada, eles vão, como ele falou ali, o tribunal vai utilizar de todas as formas, todos os remédios constitucionais e legalmente postos para defenderem a Constituição e defenderem o poder do judiciário. Continuando então a reportagem. O ministro Alexandre de Moraes, é um ministro também da STF, né, que tem protagonizado decisões que contrariam o Palácio do Planalto. Então, esse ministro ele não tem sido muito amigo, tem feito decisões que não alegram o Poder Executivo, como o bloqueio da... Vocês estão vendo como os nomes são diferentes, gente? Tipo, aqui ó, a reportagem falou que um ministro do STF tem causado infelicidade ao Palácio do Planalto. Mas quem é o Palácio do Planalto? É o Poder Executivo. Por isso que a gente trouxe nos slides do Poder Executivo lá, a gente trouxe as fotinhos de Palácio da Alvorada, Palácio do coisa, para dar essa ilustração, porque as informações vão sendo dadas com outros nomes, né? Tanto sinônimos, né? Sinônimos, por assim dizer. Tanto para causar uma melhor leitura, talvez, mas também tem algumas intenções de não ser uma informação tão explícita, porque é importante para regulações de poder algumas informações não serem tão amplamente divulgadas e conhecidas, né? E pensadas criticamente. Tá. O ministro, então, tem protagonizado decisões que contrariam o Palácio do Planalto, como o bloqueio da nomeação de Alexandre Hamingen para comandar a Polícia Federal e a ordem para que o Ministério da Saúde voltasse a publicar todas as informações sobre a pandemia de coronavírus. Se uniu ao colega do STF por meio do seu perfil no Twitter. Aqui vai ser uma frase, então, de um outro ministro do STF, que é o Alexandre de Moraes. O STF jamais se curvará ante agressões covardes de verdadeiras organizações criminosas financiadas por grupos antidemocráticos que desrespeitam a Constituição Federal, a democracia e o Estado de Direito. A lei será rigorosamente aplicada e a justiça prevalecerá. Mais uma vez, os ministros aqui colocando como a Constituição vai ser defendida e a democracia junto disso, né? Porque a democracia e a Constituição são coisas que se unem e sem se uma delas é prejudicada, a outra também é prejudicada. Outro ministro da Corte Suprema, Luiz Roberto Barroso, então aqui a gente já está vendo praticamente uns 4 ou 5, já até me perdi na conta, ministros do Supremo, dos 11 que estão citados lá, falando, né, sobre as últimas polêmicas. Luiz Roberto Barroso engrossou o coro. Há no Brasil hoje alguns guetos pré-iluministas. Essa frase aqui foi uma das que eu mais gostei, que eu comentei com a Manu. Alguns guetos pré-iluministas, ou seja, a gente está estudando iluminismo, né, a gente está encerrando nosso ciclo de iluminismo, e o ministro, então, está utilizando uma frase, ele postou isso ele falou isso, né? Com guetos pré-iluministas, ou seja, guetos que se baseiam em ideias antes do iluminismo. Ideias que a gente pode, então, associar, pensando numa perspectiva histórica, ao antigo regime, ao absolutismo, né, que a gente estudou nas últimas aulas, e também até à Idade Média, né, ao poder, ao modelo de pensar, ao modelo de gerir a sociedade medieval, né? Então, tanto a Idade Média quanto o absolutismo são conceitos, são ideias pré-iluministas, né? Então, ele está chamando que essas pessoas que estão atacando, principalmente os Supremos, com ideias pré-iluministas. Irrelevantes na quantidade de integrantes e na qualidade das manifestações. Mas isso não torna menos grave. Aqui ele disse que o número talvez não seja tão grande, né? Não sejam muitas pessoas que estão fazendo isso. Mas esse número não quer dizer nada. Não torna o ato menos grave, a sua atuação. Instituições e pessoas de bem devem dar limites a esses grupos. A diferença entre militância e bandidagem, tuitou Luiz Roberto Barroso. Barroso disse recentemente em entrevista a meios estrangeiros, incluindo o El País, que não há risco de voltarmos a ser uma república de bananas. República de Bananas era o nome dado durante, se não me engano, o Getúlio, Manu, e também numa ditadura, que eram repúblicas onde as pessoas eram
as figuras, os ministros, os secretários, até mesmo os ministros do Supremo Tribunal Federal eram ditos como bananas porque eram mais figurativos, pois existia um poder autoritário que comandava de fato o país, né, onde essas outras instituições da República eram meramente figurativas, eram de fato bananas. A gente vai ver esse conceito de República das Bananas mais na história do Brasil mais para frente. Nós amadurecemos muito menos os militares querem isso, querem então esse ataque, né, essa derrubada do STF. Acho que esse aqui é o último slide da notícia, da reportagem. O Ministério Público Federal determinou neste domingo a abertura de investigação sobre o protesto em que foram disparados fogos contra o prédio do STF. Além disso, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, exonerou o subcomandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel Sérgio Luiz Ferreira de Souza, que era o responsável pelo patrulhamento na capital federal, enquanto o comandante Júlio Rocha Pontes recupera da infecção por coronavírus. Ibanez, que eles falaram um monte de coisa ali, mas retomando, Ibanez, então, que é o governador do Distrito Federal, também decretou o fechamento da esplanada dos ministérios nesse domingo, citando ameaças declaradas por alguns dos manifestantes. Tinha alguns manifestantes que estavam naquele jardim que a gente mostrou nas fotos, né, na esplanada dos ministérios, que estavam ameaçando, inclusive, o próprio governador do Distrito Federal, né? E destacando a necessidade de contenção de riscos e danos e agravos à saúde pública. Ou seja, então aqui a gente vê na reportagem uma outra parte do próprio executivo, que é a parte estadual e, nesse caso, do Distrito Federal, que é o governador do estado, também entrando nessa história, essa polêmica entre executivo federal, o cargo do presidente, com o judiciário, né? Agora eu acho que talvez seja o último slide. Na sexta-feira, ao responder à liminar de Fux, a Secretaria Especial de Comunicação Social da República, a SECOM, divulgou nota assinada pelo presidente e pelo vice, Hamilton Mourão, e pelo ministro da Defesa, Fernando Azevedo, para dizer que as Forças Armadas não aceitam tentativas de tomada de poder por outro poder da República, ao arrepio das leis ou por conta de julgamentos políticos. Ou seja, nessa nota que o presidente e o vice assinaram, eles falaram que eles praticamente utilizaram a questão das Forças Armadas para se protegerem, porque eles, nesse determinado momento da história ali, do contexto, o executivo se sentiu ameaçado pelo judiciário. Se antes o judiciário estava se defendendo e demonstrando que se utilizaria da Constituição para se defender dos ataques sofridos pelo ministro da Educação e pelos manifestantes que têm ligação com o presidente, agora é o presidente que está se defendendo do judiciário. E ele, então, em vez de utilizar da Constituição, como o judiciário se utilizou, ele utiliza das Forças Armadas. Vocês compreenderam um pouco da gravidade do assunto? A gente vai discutir um pouco mais sobre a questão das Forças Armadas logo em seguida. Não ficou claro se falavam dos riscos aos mandatos do presidente e de seu vice por conta de um julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, que é o que a Manu falou, né, que o Tribunal Superior Eleitoral está investigando a eleição, né, o processo eleitoral que levou o Bolsonaro, a chapa do Bolsonaro à presidência, ou eles não sabem, ou a notícia também não entendeu, se o Bolsonaro lançou essa nota a partir das decisões do STF que limitam os movimentos de Bolsonaro. E a mensagem parece ter sido feita sob medida para deixar essa dúvida no ar. Então, a gente sabe, como eu falei para vocês antes, as informações, as coisas são feitas sempre dubiamente, para deixar sempre entrelinhas, por assim dizer, para as coisas não serem tão atreladas, porque se forem mais atreladas, como foi no caso do Weintraub, que ameaçou, de fato, com palavras, colocar os ministros na cadeia, as consequências são piores, né? Como a consequência de ele ter sido exonerado do cargo. Por máximo que a Manu falou do Bolsonaro, de ele não usar máscara, de ele ficar falando um monte de baboseira, ainda as questões não foram tão... Quer dizer, para mim foram, mas para o Supremo Tribunal Federal ainda não foram tão graves, ao ponto como o Weintraub de chamar de falta de decoro, de chamar de vagabundo, e além disso de ameaçar prender, né, que é algo violento, que utiliza de violência.
a última frase da matéria, os ministros do STF não responderam a nota diretamente, a essa nota do Bolsonaro sobre as Forças Armadas, mas parecem ter aproveitado o protesto da noite de sábado para fazê-lo de forma indireta. Quer falar, Manu? Acho que tá na hora, né? Sim, Das gente. horas. Tá na hora. Eu ainda tenho mais 2 reportagens para falar com vocês. São reportagens mais curtinhas. Vocês preferem que a gente finalize agora e deixamos gravado, depois o pessoal continua? Ou vocês preferem que a gente veja notícias na terça? Eu acho que em 10 minutos a gente concluiria a aula. Podem finalizar. Tá. Acho que fica melhor, de semana que vem não precisamos retomar tudo, né? Se alguém precisar sair, a gente vai deixar a aula gravada, daí depois pode recuperar também. Aqui a gente trouxe uma outra notícia, essa aqui é do G1, só deixa eu tomar um gole que a minha garganta está coçando. A manchete afirma: Ministro Ramos afirma que é ultrajante falar em golpe militar, mas alerta, não estica a corda. Ministro Ramos é um ministro que eu não lembro agora de onde é que ele é, mas ele é um ministro do Bolsonaro, ele é um ministro do Executivo. Deputados e senadores, aqui está o subtítulo da reportagem. Deputados e senadores interpretaram a declaração como ameaça. A questão do não estica a corda, né? General da ativa e responsável pela articulação política, General da ativa e responsável pela articulação política, ministro disse à revista Veja que Bolsonaro nunca pregou golpe. Então, esse ministro Ramos ele é um general da ativa e responsável pela articulação política. Eu acho que ele é da defesa, se não me engano. Não me recordo agora qual é o ministério que ele participa. Então, aqui a matéria vai falar. Nas últimas semanas, essa matéria também é da metade do mês de junho, faz 2 semanas mais ou menos. Nas últimas semanas, o presidente Jair Bolsonaro compareceu a manifestações pró-governo em Brasília, nas quais os manifestantes costumam levar faixas que pedem intervenção militar e o fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional. Então, as manifestações que tiveram nas últimas semanas que a gente viu ali pela reportagem, as duas pediam o fechamento de 2 poderes, que é o Poder Legislativo, aqui falado no Congresso Nacional, e o Poder Judiciário, que é o STF. Ou seja, o único poder que as manifestações pró-governo defendem é o Poder Executivo. E essas reivindicações são, então, lidas pela maior parte da mídia pelo Poder Judiciário e pelo Poder Legislativo como reivindicações antidemocráticas e inconstitucionais. Mas a gente não vê o Poder Executivo que reconhece que essas manifestações que diz ele não tem a ver com eles, mas a gente consegue ver que eles apoiam, a gente não está vendo, praticamente a gente está vendo que tem um poder querendo sobressair sobre os outros poderes, sobre os outros 2 poderes. Quando foi projetada essa teoria, como a gente viu ao longo dessa aula, esses poderes devem existir juntos, em nenhum momento eles devem existir separados. Quando eles se separam, aí quebra a democracia e não existe uma sociedade democrática. Na reunião ministerial do dia 22 de abril, cujo conteúdo da gravação se tornou público, aqui que é a gravação que o Lucas comentou. Após a decisão do STF, Bolsonaro se referiu ao artigo 142 da Constituição para dizer que, com base nesse artigo, esse artigo que está na Constituição que a gente estava falando há pouco tempo, as Forças Armadas, diz o Bolsonaro através desse artigo, as Forças Armadas poderiam intervir para restabelecer a ordem. Ou seja, aqui então o Bolsonaro reconhece que não existe que as coisas estão desorganizadas. E ele fala então que para as coisas se tornarem organizadas, ele, se for preciso, ele vai utilizar o artigo 142 que está na Constituição. Então, aqui ele está se alinhando com o STF, quando o STF disse que utilizaria da Constituição para se defender. O Bolsonaro está dizendo então que vai utilizar da Constituição para se defender, mas ele vai utilizar da Constituição a partir do artigo 142 da Constituição, para restabelecer a ordem. Daqui a pouquinho a gente vai ler esse artigo, mas só vamos continuar então a matéria. O ministro Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal, né, porém, já decidiu que as Forças Armadas não são poder moderador,
Ou seja, as Forças Armadas não são um poder. Os únicos poderes que existem é executivo, legislativo e judiciário. As Forças Armadas, elas são uma instituição que pertence ao Estado da República, e quem governa, quem administra é o Poder Executivo. Mas o Poder Executivo não pode utilizar essa instituição, que é uma instituição que a gente sabe que detém a violência, né? detém armas, detém várias questões. Não pode utilizar essa instituição para se defender de outros poderes. Então, nem para derrubar os outros poderes, muito menos para derrubar os outros poderes. Muito menos para derrubar os outros poderes, e ameaçar. Para fechar o Congresso Nacional, para fechar o tribunal. Então, o ministro, o STF, falou que as Forças Armadas não é um poder moderador em eventual conflito entre os poderes. A Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, e a Câmara dos Deputados, né, que é dos deputados federais, lá em Brasília, também emitiram pareceres com entendimento semelhante ao do STF, de que não cabe às Forças Armadas o papel de poder moderador. Então, o poder executivo e o poder judiciário e o poder legislativo concordam que o poder executivo não pode utilizar a instituição das Forças Armadas como um poder moderador, porque eles não são. Na Constituição não fala isso. General da Ativa. Pode falar. Só rapidinho. E aqui tem uma questão que quando a gente viu o poder judiciário, estava lá, interpreta leis, né? Porque uma coisa é o que está escrito ali, outra coisa é como as pessoas vão interpretar, e podem existir inúmeras interpretações diferentes. Por isso que a lei, por muitas vezes, é tão demorada para julgar, porque não está ali escrito como é que vai ser todas as vezes. Então, aqui a gente vê uma disputa na interpretação da Constituição. E a gente vai ler esse artigo, por isso que é até bom vocês saberem onde acessar a Constituição, porque ele está ali citando esse artigo, mas ele não fala o que o artigo está falando, então por isso que a gente vai ler junto. O general da Ativa, Ramos, nega a possibilidade de as Forças Armadas tomarem iniciativa de quebrar o regime democrático. Então, se aqui antes, no slide anterior, a gente viu na manchete que o ministro Ramos, que é general também, ele fala não estica a corda, então não aperta a gente, que se vocês apertarem a gente vai utilizar do exército para ir contra vocês. Aqui no final, daí já que depois que o STF, que todo mundo, a OAB, a Câmara dos Deputados se manifestou contra esses dizeres, o general Ramos volta então atrás e fala que as Forças Armadas não têm possibilidade de tomar uma iniciativa de quebrar o regime democrático. Então aqui a gente vai trazer então a questão da Constituição, do artigo, né? Quer ler, Manu, o artigo? Posso ler, tomo uma aguinha. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer desses, da lei e da ordem. Ou seja, não está dizendo em nenhum momento aqui que ele é um poder moderador, né? Está dizendo sim que é uma instituição, né, nacional, como a gente falou antes, permanente e regular, organizada, né, pela hierarquia da disciplina, que é as maneiras como ela se organiza, né, que não é, por exemplo, cargo eletivo, como a gente viu que se organiza o poder executivo e legislativo, né, e nem através de concurso, como se organiza o poder judiciário, que é outra forma de poder, né, tem a ver com hierarquia, tem a ver com disciplina, né, tempo de ativa lá, carreira militar, que eu não entendo muito sobre. Tá dizendo, então, que as Forças Armadas estão sob a autoridade do Presidente da República, como a gente viu no slide lá do Executivo, e que se destinam, então, à defesa da pátria. Caso exista uma guerra internacional do Brasil com outra nação, as Forças Armadas vão ser chamadas para defenderem, né? E para garantir os poderes constitucionais, para garantir os 3 poderes. Então, se o Bolsonaro e o Hamilton Mourão estavam então utilizando como ameaça para o judiciário e para o executivo, a própria Constituição está dizendo que as Forças Armadas devem garantir os poderes constitucionais. E os poderes constitucionais são executivo, judiciário e legislativo. Não é só executivo, como dá para se entender a frase do Bolsonaro e do Mourão. E por iniciativa de qualquer um desses, da lei e da ordem.
Daí aqui, para finalizar, a gente vai trazer então uma partezinha de uma fala de um professor de direito constitucional, o Conrado Rubner Mendes. Eu não lembro agora onde que ele dá aula, mas é em São Paulo, não sei se é na USP. Ele fala então sobre esse episódio de como ele é um professor que ensina então direito constitucional, né? Ele basicamente deve ter fora pessoas que no futuro podem estar sendo ministros do Supremo Tribunal Federal, ou promotores, enfim, né? Pessoas que lidam com essa área do direito. O link do podcast está ali no slide. Isso é uma fala, tudo isso aqui é uma fala do professor. Sobre a decisão do Fux e sobre todo esse embate inusitado e insólito que surgiu a partir do artigo 142 da Constituição Brasileira, é importante deixar claro que não há nenhuma divergência sobre a interpretação da Constituição. Como a Manu estava dizendo antes, que existia, então, está em jogo um jogo de uma disputa de qual interpretação. Se é a interpretação do Executivo sobre o artigo 142 ou se é a interpretação do Judiciário e do Legislativo, que é a mesma. Divergências interpretativas no mundo jurídico existem e são muito comuns, como a Manu acabou de falar, né? A lei existe ali e a interpretação dela é bem difícil e cabe então a juízes e ministros e pessoas que lidam com direito interpretar ela. E são muito comuns essa divergência de interpretação de alguma lei. Mas, nesse caso, acho que não se trata de divergência da Constituição de 1988, que é a Constituição que a gente viu hoje. Se trata da divergência sobre qual Constituição está vigente. Então, a divergência aqui parece que ele quis dizer que o Bolsonaro e o Hamilton Mourão não estão utilizando da Constituição de 88 para a sua fala. Eles estão utilizando uma outra Constituição. A interpretação pelos generais do Ramos e do próprio Bolsonaro, por assim dizer, não é uma interpretação da Constituição de 1988. É de uma Constituição não escrita, imaginária. Eles tiraram da cartola. Aqui ele está sendo um pouco irônico, professor. Você não consegue encontrar nem nos porões, nem no subsolo do artigo 142 que existe a possibilidade da ideia de que as Forças Armadas servem para intervir no Poder Judiciário, quando eles discordam das decisões do Poder Judiciário. Aqui acho que ficou confuso. Talvez eu deva ter errado. Mas, talvez seja, acho que é executivo ali no final. Executivo, né? Aqui é executivo. Mas, ou seja, então o professor está dizendo que a gente acabou de ler, né, no slide anterior, o artigo 142. Então o professor está dizendo que não tem nenhuma maneira de ser interpretado aquele artigo 142 que exista a ideia de que as Forças Armadas servem para intervir no Poder Judiciário, quando eles discordam da decisão do Poder Judiciário. Tá, aqui deve ter errado. Mas essa é para intervir no Poder Judiciário quando eles discordam da decisão do Poder Executivo, que é a última, deve ser. De quando o Judiciário discorda do Executivo, se chama as Forças Armadas. Então o professor está dizendo que não existe isso. Não tem nada a ver. O Brasil não se democratizaria atribuindo justamente ao poder que foi o autor da ditadura, o poder das Forças Armadas, a instituição das Forças Armadas. O Brasil não se democratizaria e não daria poder a capacidade, não só poder, mas a capacidade e a competência para arbitrar conflitos. Os conflitos se resolvem dentro do acordo institucional da separação de poderes. É apenas isso. Não existe um outro poder para definir os conflitos, para resolver esses conflitos. Os conflitos que existem entre esses três poderes, eles devem ser articulados e resolvidos entre eles mesmos. Então não tem que chamar o soldadinho com a arma para dar tiro ou para te proteger se um ministro do STF diz que tu está errado ou te ameaça a tua eleição, porque a tua eleição, de acordo com as interpretações, que não é só dele, mas de uma série de deputados e senadores, que a tua eleição talvez não foi correta, de maneira correta. Ela existiu fraudes, por assim dizer. Que a gente está vendo toda a questão das fake news, né? Enfim. Alguma dúvida até aqui, gente? Vocês conseguem interpretar melhor agora a questão de como essas questões de que existe, então, a Constituição e como a Constituição é utilizada por todos os âmbitos e ela é interpretada de maneira, às vezes, não tão verdadeira como ela deveria ser?
Aqui a gente vê mais uma reportagem, né? Ministro do STF acredita que Weintraub será demitido. Então aqui é sobre aquela questão, né? Eles acham então que o Weintraub vai ser demitido de fato. A expectativa nos bastidores do Supremo Tribunal Federal é de que o ministro caia. A relação com a corte, que não era das melhores, piorou nos últimos dias. Na data da questão, Weintraub disse, então, como o Lucas falou, que botava fogo nesses vagabundos e botava todos eles na cadeia, começando no STF. Então não é só o STF que ele ameaçou, ele também ameaçou os outros vagabundos, que a gente pode interpretar como as pessoas que representam o poder legislativo, os deputados e senadores. É bem radioativo, sim, Lucas. Aqui, rapidamente, para finalizar, aqui a gente tem um tweet que a gente retirou da rede social do Bolsonaro, falando sobre esses casos, né? O Bolsonaro fala: só pode haver democracia onde o povo é respeitado, onde os governados escolhem quem irá governá-los e onde as liberdades fundamentais são protegidas. É o povo que legitima as instituições e não o contrário. Isso sim é democracia. Luto para fazer a minha parte, mas não posso assistir calado enquanto os direitos são violados e as ideias são perseguidas. Por isso, tomarei todas as medidas legais e possíveis para proteger a Constituição e a liberdade dos brasileiros. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Que Deus é esse? Não quero problematizar a questão da laicidade, mas eu quero só trazer em questão a primeira parte do tweet ali, do primeiro tweet, que ele fala que o povo escolhe quem irá governá-los. O povo escolhe quem irá governá-los, com certeza, porque a gente estamos como a gente viu na Constituição, as eleições são diretas e está isso na Constituição. Mas está sendo investigado a chapa de Bolsonaro de que a eleição, a eleição dele não foi dada de maneira democrática, não foi dada de maneira correta, seguindo a Constituição. E é por isso que ele tem atacado e tem sido ameaçado, tem ameaçado o Tribunal Superior, não só o Tribunal de Justiça, né, o STF, mas também um ramo do STF, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Então ele tá com medo. A gente podemos. É a minha interpretação, não sei de vocês, eu tô dizendo a minha, né? Eu acho que ele está com medo do que o Poder Judiciário está tentando fazer, que é seguir a Constituição, né? O Poder Judiciário está sempre com a Constituição, claro, interpretando, mas sempre com a Constituição em mãos. Aqui a gente vai ver um novo... Eu tenho a dizer que quem não deve não teme. É bom essa palavra. Barroso curte... Aqui é uma notícia bem de há poucos dias, gente. Dia 29, segunda-feira. Barroso, que é um ministro da STF, né? Curte um tweet na rede social de Bolsonaro querendo fechar... desculpa. Barroso curte post no Twitter acusando o Bolsonaro de querer fechar o STF. E depois pede desculpas. Aqui, a gente vai ver o tweet dele. Aqui é o ministro falando na rede social. Curti ontem um post sem querer. Ainda estou me adaptando a esta rede, diz o Barroso. Não curto posts com conteúdo de polarização política. Ao contrário, busco contribuir para o aprimoramento das instituições e para o debate racional. Racional é uma palavra bem iluminista, né, gente? Racional de ideias. Agradeço a quem me alertou sobre o engano. Gente, a gente trouxe esses tweets para trazer para vocês como a gente hoje utiliza a rede social, é uma das coisas mais utilizadas na nossa vida social hoje. Eu falo isso mais nesse local nós aqui, metropolitanos, né? Quem tem acesso à internet, quem tem acesso a dispositivos eletrônicos, né? Mas é uma parcela grande da população que possui essas coisas e utiliza muito a rede social. E a rede social também é utilizada para o debate entre esses três poderes. E é algo super recente, né? Então, se não existia essa possibilidade quando Montesquieu pensou lá em 1776, lá no século XVIII, de como os poderes se conversariam, hoje em dia a gente tem uma área muito grande as redes sociais. Olha a polêmica que causa uma simples curtida de alguém que representa o poder judiciário, uma simples curtida de um comentário que praticamente ofende, de maneira geral, podemos assim dizer, acusa
o poder executivo de estar fazendo algo que é ilegal, né? Então a gente vê que ele precisou se retratar, né? Ele precisou ir lá no Twitter dele e falar que está se adaptando à rede social. Só que quem compra essa ideia, né, gente? Tá na cara que ele curtiu ali porque ele concordou com a ideia, né? Ele não é besta nem nada. Bruno, quem é que nunca curtiu um post do arroba sem querer? E depois botou lá. Quando tava stalkeando. Gente, finalizamos as aulas. Aqui a gente deixou esses 2 slides. Tem lista de canais de YouTube e de podcasts que debatem sobre política. A gente trouxe questões. São canais, são lugares que eles se pautam muito em referências teóricas para falar. Então, todos os vídeos no YouTube desses canais, eles têm na descrição artigos, livros, eles não tiram as ideias do nada. Então, isso é muito importante. Isso é uma dica que a gente fala para vocês quando forem consumir conteúdo que fala sobre política, ver a referência disso. A gente trouxe referência hoje, tudo que a gente falou aqui tem base na Constituição. A gente botou o link da Constituição ali. A questão dos 3 poderes está no livro de Montesquieu. A gente botou a fotinha do livro ali. É um livro com camalhaço, tem 500 páginas. Se vocês duvidarem do que a gente falou, vocês podem ir lá olhar. Eu acho que é muito bom vocês duvidarem a gente. Duvidem sempre das coisas que falam para vocês. Mas melhores dicas que vocês devem sair daqui é duvidar das coisas que a gente fala para vocês, duvidar das informações que chegam para vocês, e não só duvidar da gente, mas duvidar também de quem representa vocês, e a gente, que é os políticos, né, e os poderes. Tanto o Poder Judiciário, a gente tem que duvidar se o Poder Judiciário está interpretando a lei de acordo com a Constituição ou de acordo com o poder deles, ou com o núcleo deles. Mas como a gente problematizou ali antes, quem são esses 11 ministros? Só tem uma mulher, só tem uma pessoa negra. Eles deveriam representar toda a população na interpretação deles. Eles estão interpretando, eles estão representando. Mesma coisa com o legislativo, mesma coisa com o executivo. Pode falar, Manu? Eu acho que é isso aí, gente. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa de todo esse papo muito longo, que já se estendeu bastante. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado. O que a gente quer falar para vocês é que, para além do vestibular, vocês são cidadãos desse país, vocês têm que estar informados das coisas que estão acontecendo na política. Pode ser uma merda, a gente pode ficar triste, a gente pode ficar com raiva, mas ainda é uma coisa que todos nós temos o direito e o dever de participar, de saber. Então, acessem conteúdos que tenham uma boa procedência. A gente fez essa lista aqui de pessoas que a gente sabe que fazem leituras e que sempre que citam alguma coisa vão lá procurar uma referência e procurar trazer os fatos. Toda pessoa tem uma opinião política, isso é inevitável, mas a gente tem, hoje em dia principalmente, a gente tem que buscar pessoas que estão comprometidas com os fatos e não com as mentiras, né? E vocês, como vestibulandos, têm que estar por dentro de tudo que está acontecendo. Como futuros estudantes de universidade, mais ainda, porque as universidades estão sendo extremamente atacadas no meio de todo esse tiroteio. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. O Turma com essa é bem interessante também. Eu já ouvi algumas vezes, Lucas. Eu só esqueci de colocar ali. É do jornal O Nexo, se não me engano, né? Mas eu já ouvi algumas vezes. É bem curtinho. Isso é ótimo. É bem bom. Tá, vou editar e vou colocar a tua indicação, pode deixar. E colocar lá no grupo. Obrigada por terem ficado. Obrigado por terem ficado meia hora a mais. Vocês são uns amores. Muito obrigado. Os anjinhos da aprovação vão se lembrar disso depois. Não só da aprovação, mas quando vocês têm que tomar as decisões políticas de vocês, e como a gente falou no início dessa aula, na terça-feira, por mais que talvez não caia uma questão sobre a Constituição, o que vocês viram aqui talvez ajude vocês numa redação. Então, ter opiniões com embasamento político, isso pesa bastante numa decisão, numa tomada de proposta, né, de intervenção, um certo problema da redação, né? Obrigado, gente. Boa noite para vocês e se cuidem. Semana que vem a gente volta com História do Brasil semana que vem. Tá? Isso aí, boa noite. Se cubram, se cuidem, lavem